vendo, a depressão é uma doença do espírito. A doença do espírito transmite ao perispírito tudo aquilo que está no espírito. É o espírito que pensa e sente. Só que ao pensar e sentir algo que é contrário à lei do amor, o que acontece? Nós geramos um bloqueio no perispírito, que nós colocamos didaticamente como as manchas. Então esse bloqueio, se for trabalhado com naturalidade, a gente bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia. Isso ao longo da vida vão haver muitos bloqueios e nós somos convidados a trabalhar também nos desbloqueios. Só que a pessoa depressiva, ela não faz isso. E como ela não faz isso, ela bloqueia a essência divina que ela é. Ao bloquear a essência divina, ela vai bloquear a própria fonte de vida dentro dela mesma. E ao bloquear essa fonte de vida, o que vai acontecer? Manifestações no corpo físico. Então o espírito doente passa a doença para o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, que vai passar para o seu corpo. Por exemplo, gerando alterações cerebrais. Alterações cerebrais que podem ser bioquímicas ou podem ser até anatômicas. Vejamos que existem alterações bioquímicas que os cientistas hoje já comprovaram de uma forma muito clara que 3 neurotransmissores diminuem quando a pessoa está depressiva. São a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. O que acontece com esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores são produzidos pelas células cerebrais. Então as células cerebrais, quando estão normais, elas produzem naturalmente esses neurotransmissores que fazem a ligação entre uma célula e a outra. A sinapse de uma célula cerebral com outra são produzidas a partir desses neurotransmissores. Quando eles estão em equilíbrio, a pessoa está de bem com a vida. A pessoa acorda de manhã, sorrindo para a vida, cantarolando, em paz. Como disse Jesus, ela tem um descanso para a alma. Se ela tem um descanso para a alma, ela vive bem, com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Na pessoa depressiva, como há toda essa rebeldia frente à vida que nós acabamos de falar, as manchas no perispírito vão se agrupando em torno da essência divina. Então há todo um bloqueio. Esse bloqueio faz com que as células do cérebro não produzam as substâncias neurotransmissoras com equilíbrio. Então os cientistas descobriram que na depressão os índices de dopamina, de serotonina e de noradrenalina estão diminuídos, estão bem aquém do normal. E numa conclusão simplista, dentro de uma visão psicológica transpessoal, espiritual profunda, alguns concluíram, então, o que gera a depressão é a diminuição de dopamina, de serotonina e noradrenalina. É uma conclusão simplista, por quê? Porque está se concluindo que um efeito é a causa e não o contrário. Na verdade, a doença, a depressão, ela tem como causa a rebeldia do espírito em relação à vida. Tem como consequências a formação das manchas energéticas no perispírito, bloqueios energéticos, que vai ter como consequência final o bloqueio das células cerebrais. Então, quando se diminui as substâncias neurotransmissoras que dão sensação de prazer e de bem-estar, diminuiu. Por quê? Porque o espírito se rebela contra a vida. Então a causa primária é a rebeldia do espírito, não a diminuição das substâncias neurotransmissoras. A diminuição das substâncias neurotransmissoras é efeito e não